está aqui previsto também para usar da tribuna. Solicito mais uma vez a presença dos senhores vereadores para a gente reiniciar a sessão. Então vamos reiniciar a sessão. Senhores vereadores. Senhores vereadores, público presente, imprensa, internautas, estamos reiniciando neste momento a nossa sessão extraordinária de hoje, que já tivemos algumas votações no período da tarde, e agora a pauta é uma audiência pública que vai tratar sobre a questão da reforma da Previdência. Essa audiência atende ao requerimento número 176, para 2017, de autoria do vereador Paulo Henrique Lúcio, combinado com o requerimento verbal apresentado pelo vereador Gelson José Bento e com a proposição apresentada pela mesa diretora da sessão ordinária do dia 27 de março, a última segunda-feira. Hoje, o objetivo será o de ouvir os segmentos, promover o debate de ideias e propor encaminhamentos. Eu solicito, então, ao senhor secretário que informe as normas adotadas e estabelecidas para este espaço. Boa noite a todos e a todas, aos representantes, aos visitantes. Concederemos o tempo inicial de até 5 minutos para o representante de cada segmento presente nessa audiência sobre o tema proposto. O uso desse tempo ocorrerá sem apartes ou réplica. Em seguida, os senhores vereadores se manifestarão, podendo dirigir perguntas relacionadas ao assunto aos membros dos segmentos que efetivamente se manifestaram, externando suas conclusões ou propondo encaminhamentos sobre o que foi apresentado. Solicito, senhor secretário, que faça o registro das presenças nesta reunião de debates. Estão presentes o senhor Altamiro Perdonar, presidente da Nova Central de Santa Catarina, presidente da FETICOM Santa Catarina, Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário do Estado de Santa Catarina, e vice-presidente da CONTRICOM, Confederação dos Trabalhadores na Indústria de Construção e do Mobiliário. Também Tamar de Souza, presidente do FITICOM, Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção do Mobiliário de Tubarão. Eliezer Gonçalves Sá, advogado especialista em Direito Previdenciário. Antônio Elias, advogado trabalhista. Laura Opa, presidente do Sintermut. Tânia Fogaça, presidente do SINT. Armando Machado Filho, presidente do Sindicato dos Bancários. Gisele Vargas, presidente do Simpaet. Presente também conosco. Então, são esses os representantes, senhor presidente, que farão uso da palavra.
Obrigado, senhor secretário. Informo que a presente audiência está sendo transmitida ao vivo pela internet, será gravada e disponibilizada através das redes sociais já a partir desta sexta-feira. Eu concedo, então, inicialmente a palavra por 5 minutos ao senhor Altamiro Perdoná, que é o presidente da nova Central de Santa Catarina, presidente da FETCOM Santa Catarina, Federação dos Trabalhadores das Indústrias da Construção e do Mobiliário do Estado de Santa Catarina, e vice-presidente da CONTRICOM, Confederação dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário. Então, com a palavra, o senhor Altamiro Perdoná. Eu quero saudar o presidente dessa casa, saudar todos os vereadores e dizer desse momento tão importante que a Câmara de Vereadores está cedendo ao movimento sindical para realmente vir aqui e, nesses minutos, falar da Previdência Social. Dizer que o nosso país, ele atravessa uma crise que não tem tamanho, mas que nós, trabalhadores e trabalhadoras, nós jamais vamos poder pagar esta conta. Esse projeto da Previdência, ele já é conhecido pelo movimento sindical, pela sociedade, pelos trabalhadores, pelas trabalhadoras, pelos servidores públicos desse país, que realmente ele destrói com a aposentadoria, destrói com as pensões, destrói com a sociedade brasileira, da maneira que ele está sendo colocada para o nosso povo. Jamais alguém no nosso país ele vai se aposentar da maneira que está sendo colocado. Nos países da Europa, da Ásia, da maneira que está sendo feita aqui, é ao contrário. Menos se paga e se aposenta mais cedo. No Brasil, com esse projeto da Previdência, vai pagar muito mais e não vai se aposentar. Não é possível que um trabalhador na construção civil, um trabalhador na mina, ele vai aguentar 49 anos de contribuição para chegar nos seus 70 anos e ter a sua aposentadoria. Não vai conseguir. Uma professora dentro de uma sala de aula, ela ficar 49 anos com seus alunos, ela também não vai conseguir. Esses dois exemplos, eles são da maior responsabilidade, mas os deputados em Brasília, os nossos defensores do Congresso, eles não estão levando em consideração o que está acontecendo. Cabe a nós, dirigente sindical, levar à sociedade essa barbaridade que querem fazer com o nosso Brasil. A nossa solicitação para a Câmara de Vereador está sendo no Estado inteiro, está sendo no Brasil inteiro, é nos ajudar nessa hora. Nos ajudar a realmente ficar comprovado que esse é um projeto que ele acaba realmente com qualquer desejo de cidadão brasileiro em se aposentar. O que se é comentado hoje na Previdência Social, do que realmente é gasto, não é uma verdade. Está sendo demonstrado a nível nacional que, além do que se arrecada, hoje, o nosso governo, ele tira uma parte da Previdência para gastar em outros setores. É o que acontece hoje na nossa nação. Se o que arrecadasse deixasse para a Previdência, eu tinha certeza e acredito, não é como eles dizem, que mais ou menos em 5, 6 anos não terá dinheiro para a aposentadoria, não terá dinheiro para as pensões alimentícias, para as pensões desse país. Isso é uma mentira, não é verdade que vai acontecer isso daí. Vai ser o empobrecimento dessa nação, vai ser mais pai de família, vai ser mais trabalhador desempregado,
Porque jamais alguém, a partir do momento que passar um projeto desse, ele vai querer pagar uma previdência para poder se aposentar com 70 anos de idade. Então a gente pede realmente aos vereadores e agradecer essa oportunidade de que ajudem a sociedade nesse momento. Eu tenho certeza que aquele que o fizer lá na frente será recompensado em ajudar os trabalhadores, as trabalhadoras, os servidores do nosso país. Muito obrigado. Agradecemos a manifestação do senhor Altamiro Perdonar. Só uma questão de ordem, senhor presidente. A presidenta do Sintermut, em virtude de uma assembleia que está ocorrendo hoje, ela comunicou que ela vai chegar um pouquinho tarde, então ela vai falar por último, em função dessa questão. Agradeço a compreensão dos demais. Concedo a palavra, então, agora ao Itamar de Souza, presidente, ao senhor Itamar de Souza, presidente do Citicom, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Tubarão. Senhoras e senhores, boa noite a todos e a todas. Quero aqui cumprimentar o presidente da Câmara, Pepe Colasso, e os demais vereadores, e os presentes que aqui estão. Gostaria de dizer a todos sobre a Previdência. Nós temos aqui o nosso advogado que pode esclarecer melhor o que está acontecendo com a Previdência, mas, na verdade, eu me preocupo. Eu já não me preocupo mais hoje, não comigo. Eu já sou aposentado, graças a Deus, mas me preocupo com essa mocidade que estão vindo aí, a juventude de 20 a 40 anos, né, que vai ser difícil, vão acabar morrendo e nunca vão se aposentar. Tá? Então é complicado, é difícil, o governo diz que tem um rombo muito grande na Previdência. A gente sabe que 2016, a gente escuta muito o Paulo Paim falar, e que teve lucro a Previdência. Tá? A arrecadação não é só essa que nós pagamos, aonde tem esses times de futebol que levam aí 60, 80 mil para o estádio, dali é tirado 5% para a Previdência. Todos sabem que todas as casas de alvenaria é cobrado o INSS de todos, então a gente não sabe aonde é que está indo esse dinheiro. Como meu companheiro aí, o Altamiro Perdonar, falou, se deixasse o dinheiro lá, teria certeza que não teria rombo. Então eu gostaria aí de dizer que todos vocês estão aqui, foram eleitos por alguém. Eu votei num vereador. E todos vocês votaram num deputado. Se nós tivéssemos a certeza de quem nós votamos para nós representar lá em Brasília, que na verdade eles não votassem a favor dessa Previdência, que votasse contra, eu tenho certeza que não precisava o trabalhador sair do seu local de trabalho, não precisava estar ficando estressado com isso, porque nós tínhamos nossos deputados para votar. Então eu peço a todos vocês que são vereador, que votaram no deputado, pressionar eles lá, que não deixe isso acontecer, que vai acabar o pessoal morrendo e nunca chegar a uma aposentadoria. Então eu deixo o tempo a mais aí para o nosso advogado explicar, ele entende bastante de aposentadoria. Eu agradeço a oportunidade que estão nos dando e uma boa noite a todos. Agradeço, então, a manifestação do senhor Itamar de Souza, presidente do Citicom, e concedo a palavra ao senhor Dr. Eliezer Gonçalves Sá, advogado especialista em direito previdenciário. Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os vereadores, boa noite ao companheiro Itamar, ao Perdonar e a todos os presentes aqui. Estamos aqui num debate na Casa do Povo e estamos exercendo então essa democracia. Obrigado por abrir o espaço. Se eu tivesse que dar um título para essa reforma, eu diria que é a desastrosa reforma previdenciária. Porque nós ouvimos ali as duas falas adiante, de que ela vai ser impossível uma aposentadoria
de forma integral, né? Nós trabalhadores, todos nós aqui exercemos uma atividade, todos nós aqui precisamos de uma aposentadoria, alguns já aposentados, mas aqueles que também estão aposentados devem ficar preocupados porque tem os seus descendentes, tem os seus filhos, né? Tem os seus netos que virão aí. Eu estou imaginando que mais ou menos daqui a 5, 6 anos, se essa reforma previdenciária passar, nós vamos ter mais alguns excluídos aqui. Porque, convenhamos, onde é que nós temos aqui exemplos de uma pessoa com 50 ou 55 anos de idade que está aí à beira de um desemprego, de repente ficou desempregada por alguma situação da vida, que consegue facilmente um emprego? Nós não temos isso. Eu trabalho como advogado nessa área previdenciária desde o ano de 2000. Não é muito tempo. Mas nesse período aí de 17 anos, poucas pessoas com 65 anos de idade compareceram no meu escritório para se aposentar com 65 anos de idade. Porque são pouquíssimas as aposentadorias nessa faixa etária, dos 65 anos de idade. E é isso que vai fundamentar ou priorizar o governo nessa reforma da Previdência Social. Agora, em abril, só para fazer um adendo, aliás, em março, o ministro da Fazenda tem que publicar todo mês a média do que é pago de benefício. Então, pega tudo que é pago de benefício previdenciário, vê o número de pessoas que receberam e faz a divisão, uma média. A média paga pelo INSS no Brasil, pela Previdência, foi de R$ 1.190. Essa foi a média da Previdência Social pagando para os aposentados e os pensionistas. E isso é o que está acabando com a nossa Previdência, R$ 1.100 e poucos reais. Como disse o companheiro Perdonar e o Itamar, o governo coloca no cálculo aqui das dívidas da Previdência as várias bolsas que existem, talvez não aqui no Sul, mas muito lá para cima, né? Onde isso não é benefício previdenciário. Não foi para isso que a Previdência foi criada. Mas, só fazendo esse pequeno adendo, e vamos entrar aqui na questão da reforma propriamente dita. A reforma previdenciária, atualmente, você precisa de 35 anos de contribuição para se aposentar. Apenas e tão somente 35 anos. Eu digo tão somente porque o que está vindo aí é uma série de situações que ficam realmente impossível de se aposentar. Então, porque 35 anos, convenhamos, de contribuição é um bom tempo, né, para arrecadar. Então, 35 anos de contribuição vai para 65 anos. E você vai ter que ter pelo menos 25 anos de contribuição. E aí, se você tem 65 anos de idade e 25 anos, você vai ganhar uma bela de uma aposentadoria de 51% da média do que você contribuiu. E aí, para receber o integral, você vai ter que ter 49 anos. Nesses anos todos que eu estou trabalhando, e repito, não é muito, mas são 17 anos, se dá para ter uma ideia, eu não conheci um caso de alguém que chegou no escritório pedindo uma aposentadoria ou uma revisão por ter trabalhado 49 anos. Então, convenhamos, a aposentadoria aos 49 anos vai estar no papel, aposentadoria integral. Mas, na prática, nós não vamos ter mais. A aposentadoria especial daqueles trabalhadores que trabalham na mina, que trabalham numa cerâmica, que trabalham numa construção civil, esses, está fadado, vai estar no papel, mas está fadado a não ter mais aposentadoria especial. Sabe por quê? Porque hoje basta que você esteja presente no seu ambiente de trabalho, um agente insalubre, um ruído, né, uma poeira da sílica, para quem trabalha numa cerâmica. A partir da reforma da Previdência, o governo sabe o que ele quer fazer? Ele quer verificar primeiro se aquele trabalhador ele está doente por causa daquela sílica, daquele ruído. Senão não vai ter direito, você vai ter que comprovar o dano. Mas, mais quantos minutos? Mais uns... Sim, mas Pode. Então, a aposentadoria especial está acabando. A aposentadoria, a aposentadoria especial, você vai ter que comprovar. Primeiro, comprovar que você está adoentado, enfermo, teve um dano. Senão não vai conseguir aposentar mais especial. Isso vale para quem? Para aquele, por exemplo, aquele ceramista que trabalha lá com 40 graus no verão, né? Que conheço mais casos que tiveram desmaios trabalhando lá por causa da alta temperatura. Mas a temperatura não vai aposentar ninguém, o excesso de temperatura. Uma pensão por morte, você não vai poder mais acumular. Hoje um casal
o marido morre ou a esposa morre, o sobrevivente continua trabalhando, tem direito à sua aposentadoria, porque está contribuindo, e tem direito à pensão por morte. A partir do momento que a reforma passar, a pessoa vai ter que escolher ou a aposentadoria ou a pensão. Vai receber a pensão, não vai receber a aposentadoria, mas contribuiu, mas não vai ter direito, porque não vai poder mais acumular. A pensão por morte, a Constituição hoje prevê que nenhum benefício previdenciário que substitui salário pode ser menos que o salário mínimo. Estão rasgando. Por quê? Porque com a pensão por morte, você vai receber menos do que um salário mínimo. Certo? Os nossos filhos, numa fatalidade de um pai e de uma mãe falecer, os filhos vão receber a metade do que um pai teria direito numa aposentadoria. Essa reforma só não passou porque o governo não tem a maioria dos votos. Só por isso, porque tem que ser 3/5, né, para poder repassar, para poder aprovar isso aí. Além do que, passou na Comissão de Constituição e Justiça, chegou lá dia 5, eu tenho aqui a data, chegou dia 5 de dezembro de 2016, dia 8 de dezembro o relator da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, já tinha um parecer, certo? E no dia 14 de dezembro já estava aprovado. Essa reforma da Previdência, ela é inconstitucional, porque ela fere a dignidade humana. Só que passou na Constituição de Comissão e Justiça. Ou o povo vai para a rua, ou não vamos ter mais previdências no Brasil. Certo? Não serve só para mim, que preciso me aposentar. E para alguém aqui que já está aposentado. Ou é para nós, que vamos se aposentar, nos aposentarmos, ou para os nossos filhos. Por isso, vamos pensar bem e vamos cair na rua. Senão, não vai dar jeito. Muito obrigado. Agradeço a manifestação do Dr. Eliezer Gonçalves Sá, advogado especialista em direito previdenciário, e convido o Dr. Antônio Elias, advogado trabalhista, para fazer a sua manifestação. Não veio? Não está presente? Se encontra o senhor Antônio Elias. A gente passa para um próximo. A Laura é para depois, né? Então, a senhora Tânia Fogaça, presidente do Cinti. Boa noite a todos os vereadores, à mesa, e aos colegas, companheiros sindicalistas e aos nossos companheiros de trabalho que também se encontram aqui. Eu vou me manifestar em nome da categoria a qual eu faço parte, que são os servidores públicos estaduais, e mais precisamente o grupo do Magistério Público Estadual. Apesar da fala do senhor presidente em dizer que os servidores públicos estaduais estariam fora da proposta da reforma, assim como os municipais, nós continuamos lutando contra. Estamos aqui, nos somando a esse grupo, vamos para a rua, sim, se for necessário, provavelmente vai ser, porque temos toda a certeza de que a hora que essa reforma for aprovada do jeito que está, a nível nacional, o nosso governo do Estado vai adotá-la na íntegra. A Constituição Estadual, com certeza, vai tomar para si o texto da Federal. Então, nós seremos atingidos, sim. Nós seremos atingidos em todos os direitos que hoje temos, enquanto trabalhadores do serviço público, e direitos quais nós teremos após a aposentadoria. Durante a nossa vida de trabalho, a gente busca uma situação para que, após um certo tempo, possamos, sim, sair do trabalho que até então nós tivemos, cumprimos a nossa missão, o nosso tempo, a nossa idade, e vamos aí gozar um pouco daquilo que é de direito, que é a nossa vida através do lazer. Porque enquanto a gente trabalha, a gente não tem muita oportunidade para isso. Hoje, no serviço público estadual, no magistério, a professora, para poder se aposentar, ela tem que ter 25 anos de contribuição e 50 de idade.
Ninguém se aposenta, enquanto mulher no magistério, com 25 anos de contribuição. Hoje a média é 30, 32 anos, porque tem que cumprir o critério quesito idade. Os dois são juntos, não é um nem o outro, são os dois. O homem, o professor em sala de aula, tem que ter 30 anos de contribuição e 55 de idade. Também não consegue chegar lá, porque normalmente ingressamos no serviço público, no caso nosso, no magistério, numa faixa etária de 20, 21, 22 anos. Então, para cumprir os critérios estabelecidos hoje na Constituição, para ter o direito à aposentadoria, nós não conseguimos ter os 25 anos, vamos ter muito mais. E estabelecendo um critério único, como é que nós teremos condições de estar numa sala de aula, de manhã, de tarde e de noite, e falando, porque o nosso instrumento de trabalho maior é a voz, durante 49 anos de serviço. É humanamente impossível. Quem pensou essa reforma, com certeza não pensou no trabalhador brasileiro. Não é só o professor, não pensou no trabalhador brasileiro. Não dá para admitir, vocês que trabalham, vocês que têm empresas, que regem um grupo de trabalhadores, não dá para admitir que aquele trabalhador vai ter estrutura física, resistência, para chegar a cumprir 49 anos da mesma atividade. Gente, é humanamente impossível isso. Então, por isso que a gente deixa aqui o nosso manifesto, pedimos aos senhores vereadores, não basta assinar um documento, nós precisamos de vocês, junto aos deputados federais que foram eleitos por essa base, para nos representar no Congresso. Precisamos desse trabalho e da interferência de vocês, do apoio de vocês nesse sentido. É muito fácil assinar um papel dizendo que eu estou apoiando. Não nos basta isso nesse momento. Nós precisamos disso. É que vocês cheguem para os deputados do seu partido e digam para eles: nós não concordamos que vocês continuem e que aprovem a PEC do jeito que está. Ela não tem emenda, gente. Não tem emenda na PEC. Todos os itens dela nos atingem. É a aposentadoria por idade, é a pensão, é a aposentadoria por invalidez. Tudo é perda. Tudo é perda. Então, não dá para aceitar, no país que nós estamos, na situação que nós estamos vivendo, colocar mais esse peso nas costas do trabalhador. Por isso, reforço o nosso pedido, enquanto servidores públicos estaduais, juntamente com todos os trabalhadores, é de que vocês, nesse momento, pensem e nos apoiem nessa luta diretamente. Todos nós temos uma família. Podemos hoje dizer: eu não preciso disso no momento, eu estou aposentado. Posso dizer que não, mas atrás de mim tem uma família. Vou ter netos? Essa PEC não é para agora, é para uma vida toda. Todos nós que estamos aqui pensando, temos que pensar nisso. Eu posso hoje resolver a minha vida, mas o que tem atrás? Aqueles com os quais eu tenho responsabilidade. E nós, professores, nas nossas escolas, com os nossos alunos, filhos de trabalhadores e alunos que hoje também já são trabalhadores. Nós temos esse compromisso de dizer para nós, para eles, o que pode acontecer. Obrigada. Agradecemos a manifestação da senhora Tânia Fogassi, que é presidente do Sinti, e concedemos a palavra por 5 minutos ao senhor Armando Machado Filho, que é presidente do Sindicato dos Bancários. Senhor presidente, senhores vereadores, colegas sindicalistas, advogados, meus queridos bancários, minhas senhoras, meus senhores.
realmente nos preocupa e muito essa questão da reforma da Previdência, que o governo, de forma ardilosa, atribui o nome reforma. Se tivéssemos um governo sério, um governo que não tentasse nos enganar, eles jamais usariam a palavra reforma, porque não se trata de uma reforma, se trata de um desmonte. Todos serão atingidos, todos, inclusive aqueles que já estão aposentados, que se tiverem ainda o seu cônjuge, que na falta, na morte de um deles, vai perder a sua pensão por morte, porque vai ter que optar, não vai acumular. A partir do momento em que for sancionada a lei, já está em vigor, inclusive para aqueles que estão aposentados. Então, eu quero deixar registrado de que não sobrará ninguém, todos nós seremos atingidos, inclusive aqueles que já estão aposentados. Nós temos que estar preocupados, porque esse governo que está, e eu quero dizer para vocês que não tem vinculação político-partidária, e falo isso com clareza, ele não tem, evidentemente, nenhum compromisso com a sociedade brasileira. Até porque o compromisso é com quem os elegeram, indiretamente agora, porque vocês sabem que os grandes empresários, os grandes banqueiros em especial, estão por trás dessa reforma, dessa dita reforma. O que acontece? Esse governo ele extinguiu o Ministério da Previdência. Existe uma Secretaria da Previdência vinculada ao Ministério da Fazenda, cujo ministro é o senhor Meirelles. Quem é o senhor Meirelles? Um excelente economista, mas um executivo do setor financeiro. Antes de ser lançada essa reforma, o senhor Meirelles e seu secretário para assuntos previdenciários estiveram durante muito tempo reunidos com o intuito de fazer com que as pessoas procurem a previdência privada. E isso já está ocorrendo. Então, quem é que vai ganhar com toda essa situação? Com certeza, não serão os trabalhadores e não será nenhum de nós. Porque vocês, os senhores vereadores, também são trabalhadores e também precisarão se aposentar e um dia, quem sabe, receberão a sua pensão por morte do seu respectivo cônjuge. Então, o objetivo é liquidar realmente com a Previdência Social. Nós fomos, semana passada, apunhalados já pela terceirização. Começou a ventilar na imprensa a questão aí da carne fraca e tal, e o Rodrigo Maia rapidamente e votar essa reforma da Previdência. Agora está havendo uma pressão por parte do Senado Federal. Estou estranhando, mas o Renan Calheiros está fazendo esse papel, para que o presidente não sancione. E aí eu me reporto aos colegas bancários. Com essa terceirização, os bancos poderão terceirizar os caixas, as gerências médias, as agências bancárias só terá o gerente geral e o restante serão todos terceirizados. Os professores serão terceirizados, toda a categoria será terceirizada, o pessoal terceirizado vai ter que trabalhar uma jornada superior à jornada dos trabalhadores nas suas respectivas categorias e vão ganhar, com certeza, 30% a menos do que ganham os trabalhadores que têm a sua categoria. Eu pergunto aos senhores, porque uma coisa está atrelada à outra. Será que um trabalhador terceirizado conseguirá trabalhar durante 49 anos consecutivos? Ele não tem mais quantos minutos? Mais quantos minutos? 3 minutos. Conseguirá trabalhar durante 49 anos consecutivos numa empresa terceirizada? Duvido, gente. Então, é assim, o compromisso, infelizmente, do governo é com os banqueiros, em especial. E nós, no Brasil, nós não podemos ter e confiar nos deputados federais,
pelo menos, não vamos generalizar, mas muitos deles, porque vocês sabem que aqueles que estão se rebelando estão em busca de mais espaço no governo federal, estão se vendendo por emendas parlamentares, e para se esconder atrás de tudo isso, estão lançando aí a questão da lista fechada para voto. Você não sabe para quem você vai votar para deputado. É uma forma de autodefesa, porque nós vamos ter eleição no ano que vem. Então nós pedimos, encarecidamente, a cada vereador que sensibilize o deputado que vocês são cabos eleitorais e vocês são da base, são os nossos amigos, são os mais próximos de nós, é que nós temos que justamente recorrer até vocês para que nos ajude. E esse discurso não é discurso de um sindicalista, é discurso de uma pessoa preocupada com toda a sociedade brasileira, porque todos nós ficaremos, sem sombra de dúvida, mais pobres do que já somos. E que lá em Brasília eles vivem num outro mundo, num outro universo. Então, como eu disse, com essa lista fechada, eles possivelmente serão reeleitos em 2018, porque nós não saberemos em quem votar. Vamos votar de forma cega, no ar, no vento. Então, vocês sabem perfeitamente que a situação é grave. Outra questão que eu quero falar rapidamente para vocês, porque às vezes pode pensar assim, esse negócio da reforma da Previdência e tal, é papo de sindicalista. No entanto, não é. Nós temos uma carta aberta, nós temos diversos advogados, inclusive o presidente da casa, encaminhado pela OAB e subscrito por diversas entidades. E eu cito algumas, que é o Conselho Federal da OAB, a Comissão de Direito Previdenciário, Comissão de Estudos e Atuação Previdenciária, Coordenadoria Nacional de Auditoria Cidadã, a Associação Nacional de Auditores Fiscais, Receita Federal do Brasil, dentre outras entidades de representação em nível nacional. Então, essas entidades, elas não estão com mentiras. Elas estão dizendo que não existe déficit na Previdência. Os senhores vereadores, que são pessoas esclarecidas, sabem perfeitamente que, através da DRU, o governo está utilizando hoje 30% do que é arrecadado pela Previdência para aplicar em outras obras. Obras talvez até importantes, mas esse dinheiro está saindo da arrecadação da Previdência. Então, essas entidades que assinaram essa carta aberta e foi entregue ao presidente da Câmara dos Deputados, ao presidente da comissão, nós vemos uma carta com muita credibilidade, porque são auditores que fizeram o levantamento e comprovaram que não existe déficit na Previdência. Mas o governo vem aí, com a reforma trabalhista, vai acabar com a CLT, vai acabar com o 13º salário, vai acabar com férias, vai acabar com todos nós brasileiros. E todos os senhores também serão atingidos. Porque se vocês não têm o vínculo empregatício direto, mas muitos dos seus parentes, muitos dos seus amigos os têm. Então, por favor, nos ajudem nessa caminhada, nessa empreitada. E o que mais me preocupa nessa questão é porque nós estamos vendo aí o silêncio das ruas. Infelizmente, esse governo, ele é movido à manifestação nacional e nas ruas. E a situação é tão grave que as pessoas teriam que estar muito mais preocupadas. E às vezes eu encontro algumas pessoas na rua, elas não têm conhecimento do estrago que vai ser feito por esse governo. E nós temos essa responsabilidade, enquanto dirigentes sindicais, enquanto cidadãos, e os senhores também. Porque os senhores representam o segmento da nossa sociedade. E nós estamos aqui porque vocês são os nossos amigos. Vocês são as pessoas mais próximas de nós. Então nós temos que nos socorrer dos senhores vereadores, dos nossos amigos. Vocês que estão na base. E que vocês, cada um de vocês, trabalhou para um deputado federal e continuará trabalhando. Então vocês, mais do que nunca, como disse a colega Tânia, não basta escrever, você tem que pedir, você tem que enfrentar, você tem, olha, eu tenho um compromisso com a minha base, eu tenho um compromisso com a minha cidade de Tubarão, meu município de Tubarão, e a nossa região, e todos os trabalhadores estão preocupados. Porque esse movimento não é um movimento somente dos sindicalistas, esse movimento é um movimento que tem que ser feito por toda a sociedade brasileira. Isso nos preocupa imensamente, e nós pedimos, encarecidamente, o apoio dos senhores vereadores nesse sentido, porque, como disse, não estou aqui falando somente como sindicalista, mas como cidadão preocupado
que irá atingir a todos nós, inclusive aqueles que já estão aposentados, aqueles que irão se aposentar. Impossível um trabalhador trabalhar 49 anos para se aposentar de forma integral, tendo que começar aos 16 anos, porque, vocês sabem, já dissemos isso, 65 anos é a partir de 65, porque à medida em que a expectativa de vida vai aumentando, nós temos jovem aí que vai se aposentar com 75, 78, 80 anos. Mais um minuto, então. Passando. Eu encerro minhas palavras, agradecendo aos colegas que estão aqui nos prestigiando, e estão também pedindo aos senhores para que nos ajudem nessa empreitada, nessa caminhada, que ela é muito dura, e nós haveremos de vencer com a ajuda dos senhores. Eu não tenho dúvida disso. Muito obrigado. Agradeço então ao senhor Armando Machado Filho, presidente do Sindicato dos Bancários, pela manifestação. Eu pergunto também se o advogado Antônio Elias já está presente na casa. Não. Quero registrar aqui a presença do ex-vereador Clodoaldo. Obrigado pela presença. Eu concedo a palavra para a manifestação à senhora Gisele Vargas, que é presidente do Simpaet. Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Eu quero iniciar saudando o presidente dessa sessão, o nobre edil Pepe Colasso, e em nome dele eu saúdo todos os edis dessa casa. Quero saudar também os meus colegas sindicalistas e saúdo também a população tubaronense que está aqui presente na Casa do Povo, na nossa casa. Primeiro, também parabenizar o espaço que a Câmara de Vereadores está criando para fazer o debate sobre a reforma da Previdência. E aí eu quero iniciar a minha fala fazendo algumas perguntas para vocês. Vocês matriculariam um filho entre 5, 6, 7 anos numa escola particular, onde a professora dele ou dela teria 60 anos? Vocês, donos de empresas no comércio de Tubarão, contratariam mulheres e homens como vendedores aos 60 anos de idade? Senhores, se essa reforma senhores e senhoras, né? Se essa reforma da Previdência, ela passar, ela for votada e aprovada no Congresso Nacional, nós teremos uma população tubaronense de idosos e idosos pobres, sem direito a uma velhice digna. Por quê? Porque a reforma da Previdência, ela vai retirar a dignidade, ela é uma violência contra os nossos direitos e é uma violência contra a nossa dignidade enquanto pessoa humana. Então, senhoras, senhores, para não ser redundante, nós, trabalhadores da educação privada, e aqui eu também gostaria de não só representar a minha classe, que nós somos, em Tubarão, no município de Tubarão, somos mais de 3 mil professores e trabalhadores em escolas particulares, mas também gostaria de representar todos os trabalhadores da população, falar em nome de todos os trabalhadores da população tubaronense. Que os senhores e as senhoras, né, que eu sei que tem a vereadora dona Eza, isso, sensibilizem os seus deputados, os seus partidos, que votem contra a reforma da Previdência. Votem contra essa reforma que vem retirar o nosso direito a uma velhice digna, a uma aposentadoria digna. E aqui não só falo em nome das professoras e dos professores, mas em nome de toda a classe trabalhadora. Então, senhores, contamos com a sua sensibilização para fazer uma discussão nas suas bases, dos seus partidos,
com seus deputados e com seus senadores, para que nós tenhamos que não seja aprovada no Congresso Nacional essa reforma previdenciária. Tá? Muito obrigada pela atenção. Agradeço a manifestação da senhora Gisele Vargas, presidente do Simpaet. Nós iniciamos agora, então, a manifestação dos senhores vereadores. Eu só pergunto o seguinte, vai chamando já para a gente se organizar quem é que tem interesse em se manifestar. Eu vou daí. 2 minutos. Com a palavra o vereador Dalton Marcon, para a manifestação. Bom, boa noite. Pode falar sentado, audiência pública, pode, se quiser. O vereador quiser falar do seu assento, pode. Também quiser usar a tribuna, não tem... Só... O secretário aqui chamou a atenção aqui, realmente fica de frente para o nosso pessoal que está todo aí assistindo. Quero dizer aos sindicalistas, né, que é um prazer de estar com vocês aqui, dizer que a maioria, né, acho que 99% dos nossos vereadores vão estar junto também contra essa PEC 287, mas eu gostaria, Armando, e isso nós temos que deixar bem claro, até porque nós votamos em deputados, eu também votei no meu deputado, não fui consultado. Mas eu gostaria, Armando, que você ficou devendo na outra vez que você esteve aqui, se você tem a relação de como votou a bancada catarinense. Isso é importantíssimo para nós e para todos os vereadores, né? E dizer que nós estamos juntos, sim, com vocês. Isso nos diz a nossa população, diz a cada um de nós, né? Cada um vereador aqui, além de ter o seu a fazer fora daqui, também paga INSS. INSS. Muitas pessoas não sabem, mas também é descontado na folha de pagamento de todos os vereadores aqui, assim como nós temos servidores da casa e toda a classe. Então, pode contar conosco, a bancada, falo em nome da bancada do PSD, aqui do Jairo Cascais, que deve se manifestar também, da ESA, que não está pela perca do nosso companheiro Ângelo Zabotti, que faleceu ontem, mas pode contar conosco, estaremos junto com vocês, com todos os sindicatos. Obrigado. Palavra o vereador Douglas Antunes. O Dalton falou 3, pode ser 3 para cada um? Senhor presidente, senhores vereadores, líderes sindicais, público presente, imprensa. Eu vou me ater aqui a alguns dados aqui e me juntar também na luta com vocês. 31 anos e também, professora Tânia, estou vendo que não vou me aposentar. Eu imagino eu com uns 70 anos, vereador, dando aula. Que trabalho que esses alunos não vão passar, né? Até porque eu vou de bengala na mão, talvez, né? Bom, eu trago aqui para os senhores uma lista, né, que saiu agora recentemente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras,
dos maiores devedores do INSS. E não vou ler a lista toda aqui para não tomar o tempo dos senhores, mas, por exemplo, a segunda na nossa lista de devedores do INSS é a JBS. É essa, da carne que fez esse estrago na economia brasileira. E o débito deles é 2 bilhões e alguma coisa. E aí eu vou seguindo a lista aqui, e também me vem a Caixa Econômica Federal, que, ouvindo hoje o programa do Antônio Bento, que está aqui na casa, falava que a Caixa Econômica Federal é uma grande patrocinadora de times de futebol no nosso país, mas não paga o INSS. Onde é que estão os valores? Por que não usar esses valores que vão? Porque a Caixa é nossa. Por que não usar esses valores para construir hospital, construir escolas, enfim. Mas não é essa a discussão, é da Previdência. Enfim, empresas somadas aqui, chega a 374 bilhões de dívida para o INSS. Eu acho que o governo, e me decepciona muito, em vez de estar querendo mexer na única esperança que o brasileiro, e falo por mim, 31 anos, tem que um dia se aposentar e poder curtir o restante da vida na Terra, por que em vez deles quererem cortar os nossos direitos, a nossa única esperança, né, vereador Gelson, não vai atrás dessas cobranças aqui? Por que eles não vão buscar dinheiro onde era para estar vindo e não vem? Então, senhores, da minha parte, vereador Dalto, você foi muito feliz quando disse o seguinte: nós temos que olhar os nossos deputados de Santa Catarina. Nós temos 16 votos aqui em Santa Catarina. E peço, população, aqueles que forem a favor da reforma da Previdência, que não levem o nosso voto nas urnas ano que vem. Esse é o recado que nós temos que mandar para eles. Porque eu me lembro, senhor Armando, mais um minuto, presidente, só para concluir. Eu me lembro, senhor Armando, quando o senhor começou a sua fala aqui, o senhor disse o seguinte: eu olho para o Congresso e vejo aqueles deputados que não nos representam. Parece que eles chegam lá e a maioria não nos representa. Se eles não nos representam, ano que vem é o ano de tirar eles de lá. Ou não deixar chegar aqueles que querem ir para lá. Porque eles têm que entender que eles estão lá falando em nosso nome, dos nossos filhos, dos nossos netos, enfim. Então, quero dizer que o vereador Douglas, junto com a sua bancada aqui do PMDB, mas o presidente é do PMDB, mas está decepcionando muito esse país. Nós estamos juntos na luta com todos vocês. Com a palavra, o vereador Evaldo. Boa noite a todos, o presidente, a imprensa que se faz presente, todo o público geral e os sindicalistas que estão aqui. Quero dizer para vocês que vejo também que uma pessoa com 70 anos se aposentar, eu também tenho as minhas dúvidas se realmente ele vai se aposentar. Eles com isso, na verdade, eu acho que eles vão enxugar a máquina, eles vão enxugar o INSS, não vai ter mais aposentado. Porque, como citaram ali, um mineiro, né? Como é que um mineiro ele vai conseguir trabalhar até os 70 anos? Se a média deles de vida, trabalhando na mina, é 45, 50, no máximo 55 anos aí, que na maioria dos mineiros ficam nesse período, né, após que se aposenta e se sair da mina. Então nós temos vários casos, né, os casos dos professores, como foi citado. Como é que um professor vai pegar uma sala com 30, 40 crianças e dar aula, conseguir contornar, conseguir fazer com que essas crianças aprendam, né, e que sejam o nosso futuro amanhã. Então, quero dizer para vocês que o PMDB, né, a bancada do PMDB, também vai procurar os nossos representantes, os deputados estadual e federal, que para quem nós trabalhamos, né, que lutamos também para eles chegar, porque eles só chegaram lá por causa de nós, por causa do nosso voto. Então, vocês não tenham dúvida que nós vamos cobrar, nós vamos
pedir para eles, né, que votem sim, mas contra essa reforma, esse absurdo que estão querendo fazer com os brasileiros. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador José Luiz Tancredo. Senhor presidente, mesa diretora, as pessoas também que fazem parte do plenário, nas galerias, quem nos acompanha também pela internet, a imprensa e aos funcionários da casa, e dizer da importância dessa audiência pública e da participação em massa aqui das representações sindicais. Para nós é muito importante essa casa que foi dito aqui, que é a Casa do Povo, efetivamente é a Casa do Povo, para discutir os assuntos que é de interesse do povo. Eu gostaria só de me ater que as palavras de ordem aqui citadas no dia de hoje foi dignidade, direito, respeito, que fere a Constituição e que fere a legislação. Eu vou traçar um paralelo para vocês da importância da representação parlamentar. E ela em todos os níveis, tanto no município, quanto no Estado, quanto na Câmara Federal, quanto no Senado, que faz parte do Executivo. É muito triste quando você vê uma lei que ela não é votada por conta da opinião pública. Ela é votada por representação parlamentar. Recentemente, nós tivemos aqui nessa casa um grande exemplo. A migração para o regime único, que era a manifestação de 1000 pessoas que não queriam. E nós tivemos aqui o voto da maioria dos parlamentares, porque o Executivo tinha maioria na casa. O que está acontecendo lá na Câmara Federal não é diferente do que acontece aqui. Nós temos que cobrar sim. Há 3 semanas atrás, Marcos Tebaldi, deputado federal, esteve aqui em Tubarão, do PSDB, quando ele desembarcou no carro e que eu estive lá na Unisul para recebê-lo. A primeira pergunta que eu fiz a ele, eu perguntei: deputado, o senhor é a favor ou contra a reforma da Previdência? Aí ele disse: eu sou contra. Então vamos continuar a conversa, porque senão eu virava as costas e ia embora. Porque essa é a forma de fazer a cobrança. E nós temos que fazer diferente. Cada um dos parlamentares aqui tem os seus deputados. Nós vamos receber um senador aqui na sexta-feira. Vamos fazer a pergunta também. O que nós temos que cobrar é em cobrar a todos, a todas aquelas pessoas que nos representam na Câmara Federal, um posicionamento. O que nós não podemos deixar é virar de costas para os grandes problemas. Pode ser ele pequeno, como se acham aqui no município de Tubarão, com 1000 famílias envolvidas, ou com toda a nação sendo envolvida. Por isso que nós pedimos, senhor presidente, o encaminhamento dessa casa, que se lavre um documento que possa ser feito em nome... Mais um minuto para a conclusão, por favor. Que possa ser lavrado um documento que possa ter a aquiescência e assinatura de todos os vereadores. E encaminhar a todos os parlamentares, são 16 deputados federais e são 3 senadores. Que seja encaminhada a todos os gabinetes uma correspondência em nome da Câmara de Vereadores. Depois, cada bancada que faça a sua correspondência também aos seus parlamentares. Que efetivamente nós vamos ter que ter um posicionamento. E nós temos que fazer, senhor presidente, em toda a sessão, enquanto não for votada, o senhor faz a abertura da sessão e tem que fazer 2 minutos de questionamento. Porque a rede social leva para fora dessa casa os anseios de todos os vereadores. Por isso, nós temos que nos unir. Se nós não nos unirmos, vai acontecer o que aconteceu aqui em Tubarão, em pequena proporção. Uma lei que fere 1000 pessoas e essa que fere a nação. Obrigado. Palavra, vereador Zaga Reis. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, à imprensa, ao público presente, ao pessoal do sindicato. Venho aqui contribuir também, senhor presidente, e dizer que eles estão falando que a Previdência vai falir, não vai aguentar pagar, se não passar para 49 anos de contribuição. Eu penso ao contrário. Hoje quem mantém a Previdência
Geralmente tem gente que paga por 10 salários mínimos. E com 49 anos de contribuição, o que vai acontecer, na minha opinião? Eu acho que eles não pararam para pensar nisso, mas é uma colocação que eu vou fazer para refletir. Eles vão deixar de pagar 10 salários mínimos, vão começar a contribuir com um salário e vão passar a contribuir com a previdência privada. Então vai faltar dinheiro, a mesma coisa, na minha opinião. E digo mais, uma pessoa, ela paga 35 anos, se aposenta com 65, contribuiu 35 anos, ela tem uma expectativa de vida de 75 a 80 anos. Então ela paga 35 anos para usufruir apenas 10 a 15 anos. Então quando ela chega a se aposentar, está perto da morte. Imagina se for aprovado essa PEC. O que vai acontecer? Vai ter gente, com todo respeito, que vai se aposentar no céu, ou com perdão da palavra, no inferno. Está muito difícil, a gente tem que pensar muito. E a nossa bancada já tem uma definição bem declarada, a bancada do Sul do Partido Progressista, presidente PP, na pessoa do deputado Jorge Bueira e na pessoa do deputado Esperidião Amin, já declararam o apoio aos aposentados. Então eu quero pedir a todos os vereadores que também façam o mesmo, que cobrem de seus deputados para que essa PEC não passe. Então, senhor presidente, são essas as minhas palavras. Agradeço e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Zaga Reis. Palavra, vereador Lucas Meraldino. Zaga foi bem, Zaga. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, público aqui que nos acompanha, a imprensa, falada escrita, os funcionários dessa casa, senhores vereadores, os internautas. Vou ser muito breve, né, e como todos que ocuparam essa tribuna falaram que a pressão tem que ser nos deputados federais, não adianta. Claro que o movimento é salutar, é saudável, por mais que todo mundo gera um certo nível de estresse e tudo mais, mas o empenho realmente é dos parlamentares, os vereadores em cima dos seus parlamentares, né, e cobrar suas posições. Eu vim aqui e subo a essa tribuna para falar, o vereador Zé Luiz já declarou ali o voto do Marco Tebaldi, que é do nosso partido, do PSDB, e da deputada Giovana, além de o voto dela ser contrário, ela é filha de sindicalista, o Itaci de Sá, que é presidente dos ceramistas em Criciúma. Então, ela também, ela não só vota contra, como ela trabalha lá dentro da Câmara, convencendo os pares a votarem contra. Porque eu acho que nós vamos ter os 16 votos aqui dos nossos parlamentares. Eu não sei do PMDB, né, porque eu estava lendo agora e realmente o Esperidião Amin, o Jorge Bueira, os Pedro Cusai, o Décio Lima, o João Rodrigues, eu estava lendo ali agora e realmente eles são votos contrários. Os que estão meio indecisos, eu acho, são os do PMDB, se eu não estou enganado. Caime Zanotto também é contrária. Então, a pressão é dos parlamentares em cima dos seus deputados federais que trabalharam, né? Então, eu vou trabalhar em cima do próprio Marco Tebaldi e da Giovana de Sá, né, para eles trabalharem lá, porque o voto deles a gente já sabe que é contrário. Então, vamos trabalhar para que eles convençam outros parlamentares, ou do nosso partido, ou de outros partidos, para votar contra essa reforma, que realmente não tem como. Eu agora vou citar a minha profissão, que é cirurgião dentista, que é uma das profissões que mais aposenta por força de lesões, né, tanto lesões de ombro, lesões de cervicais, né, se vocês pegarem aí, dá mais um minutinho aí, Pepe. Se pegar se vocês olharem uma mulher que trabalha como cirurgião dentista,
né, comparando nós homens e as mulheres, a posição que a gente fica durante o dia todo, 14, 12 horas trabalhando, as mulheres ainda têm os seios, que causam lesões cervicais muito graves. Se vocês falarem com fisioterapeuta, o que eles mais atendem é dentistas. Não tem como trabalhar 49 anos e depois... É muito ingrato essa reforma, é muito ingrato para todos os setores, não é só para um. Então eu acho que vai ser muito difícil passar, porque, como disse o Marco Tebaldi, eles estão falando que vão salvar o Brasil, mas vão matar a população. Palavra vereador Moisés Nunes. Quero cumprimentar a mesa em nome do presidente PP Colasso, os demais vereadores, a imprensa, o pessoal do sindicato, nosso público presente. Eu quero dizer a vocês que eu ainda penso mais em tudo ainda, nos nossos, aqueles mesmos operários, aqueles que enfrentam o sol, como os nossos agricultores, os nossos serventes de pedreiros que vivem trabalhando nesse sol quente, minha gente. Tem que trabalhar 49 anos para se aposentar, isso é o fim da picada. Eu acredito que o mineiro, como foi falado aqui nos mineiros, que é difícil o mineiro que passa dos seus 60 anos de idade, é contado aquele que passa. Se a pessoa se ele tiver que trabalhar 49 anos de idade para poder se aposentar, isso é uma vergonha para o nosso Brasil. Isso é uma vergonha. Nossos agricultores que já 5 horas da manhã, às vezes já estão nas suas roças, trabalhando, lutando, tirando leite, fazendo as suas atividades, para esperar 49 anos para se aposentar, dizendo que o agricultor, teve gente já dizendo que os agricultores pagam só o sindicato, que tem que pagar o INSS porque não dão lucro para o governo. Como que não dão lucro para o governo? Se o agricultor é que aguenta a nação brasileira. Ai de nós se não tivéssemos nossos agricultores. Então isso tudo nós temos que pensar, mas eu acredito que isso não deva passar lá, porque nós também da bancada do PP, nossos deputados, Espiridião Amin e Jorge Bueno já foram comunicados disso, para votar contra, porque eu tenho certeza que eles vão querer vir buscar voto aqui em Tubarão novamente. Para eles virem buscar voto aqui em Tubarão novamente, se eles votar contra isso aí, se votar a favor, nós não votaremos mais neles. Isso vocês podem ter certeza. Certo? E sabe que o político velho é de voto. Ele pode votar lá fora favorecendo o governo, mas depois quem vai eleger novamente é o povo, não o governo. Então, meu apelo é esse aí, deixo todo o meu apelo para ajudar vocês. Se for preciso ir para a rua, nós vamos também, porque eu penso muito mais nessa classe, que é a classe do agricultor, dos nossos operários, professores, bancários, o povo trabalhador, enfim. Aquele que luta de sol a sol, como eu, como comerciante, trabalho 12 horas por dia. E a minha profissão é 35, se passar para 49 eu vou me aposentar quando eu tiver com 80 anos. Tá bom? Muito obrigado, hein? Com a palavra, vereador Carlos Alexandre. Uma boa noite a todos. Mesa na pessoa do presidente PP Colasso, os vereadores, a imprensa, o público que nos acompanha, os sindicatos, o senhor Armando. A gente teve a oportunidade de conversar na Rádio Bandeirantes, e lá eu já dizia para o senhor Armando, se for para a Casa Legislativa, já conte só com 16 votos. O voto do Xandão, você já sabe qual é. Então, gente, está me passando um filme na minha cabeça agora, nesse momento, depois de tantas manifestações. Eu que sou da área da saúde, imaginando uma enfermeira de 60 anos empurrando uma maca com um doente dentro do hospital. Ou, melhor, um doente cuidando de outro doente. Porque a nossa população, de 50, 55, 60, quase todos já são doentes. São hipertensos, diabéticos, enfim, um gasto muito grande com a saúde. E aí eu diria para vocês que o presidente está fazendo é um assalto à mão armada no bolso dos nossos contribuintes. Porque você imagina um aposentado que eles querem cortar, que hoje se sabe o quanto é difícil para a gente adquirir uma medicação. Cortando o aposento, vai vir mais gente para a fila do SUS. Vai vir mais gente doente. Na saúde, se isso passar, vai ser um caos. Se o SUS hoje já é um caos, tu imagina as pessoas
que não vão ter condições de se tratar. Como é que os nossos brasileiros, os nossos tubaronenses vão ter uma qualidade de vida assegurada? Gente, eu ainda não digo, precisamos, juntos, buscar nas bancadas, mas a grande revolta começa dentro da cabeça de cada um. Temos que ir para a rua, sim, temos que ir e lutar pelo aquilo que é direito de cada um. Não podemos deixar esse assalto à mão armada fechar os olhos, nós fechar os olhos para essa coisa. Temos que lutar até o fim. Eu digo que nós tivemos com a Giovana, com o Tebaldi, e pode ter certeza, nós vamos estar com todos os parlamentares da nossa bancada lutando em favor de vocês, em favor nosso, porque nós também, vereadores, também precisamos ter lá a nossa aposentadoria assegurada. Tu imagina, o vereador Moisés foi bem tranquilo quando colocou a questão dos nossos agricultores, um pai que vê um filho morrendo na agricultura. Então, gente, temos que ser ousados, temos que ir em busca, temos que se reunir. Mas eu peço para cada um de vocês que o primeiro passo é a consciência. Vamos primeiro, cada um fazer uma análise de nós, de cada pessoa, para buscar a solução. Não vamos sonhar que o parlamento vai votar 100%. Vamos fazer a nossa parte, indo para a rua e buscando o nosso direito. Muito obrigado. Eu gostaria de fazer a minha manifestação antes do vereador Paulo e antes do vereador Gelson, que já que vocês são os vereadores que propuseram essa sessão, essa audiência, eu gostaria também que vocês encerrassem, né, essa audiência e manifestação. Eu queria apenas, primeiro, dizer que dificilmente a gente tem uma sessão na Câmara onde todo mundo está seguindo o mesmo pensamento, né? Acho que a manifestação aqui, por parte dos convidados que fizeram uso da palavra, pelo público presente, e depois todos os vereadores que aqui passaram, e os que virão depois de mim, claro que se fizeram uma proposta, porque também são todos contra a questão da reforma da Previdência. Todo mundo aqui sabe, e é nítido, que se precisa de um debate mais amplo. Aqui não se está discutindo se é necessária a reforma da Previdência ou não, mas a maneira que ela está sendo colocada e imposta para que o Congresso Nacional aprecie. Enfim, o que eu queria colocar aqui é que nós também não saiamos daqui apenas como uma sessão que aprovou, que deu a sua manifestação, que desabafou o seu sentimento de contra a reforma da Previdência, mas que a gente possa dar alguns encaminhamentos, que provavelmente o vereador Paulo e o vereador Gelson também vão colocar, mas alguns encaminhamentos que a nossa reunião possa ter eco também naquilo que a gente fez hoje. Nós já fizemos aqui, né, vereador Paulo, acho uma moção na Câmara de Vereadores, nós fizemos, acho que algumas sessões atrás, uma moção contrariando essa reforma da Previdência, e essa moção foi endereçada ao Fórum Parlamentar Catarinense e ao Congresso Nacional. Eu acho que repetir essa moção, com a assinatura também das pessoas que aqui se manifestaram, pode ser um encaminhamento dado nessa casa. Mas o doutor Eliezer colocou uma coisa ali que eu achei interessante. Vamos para a rua, tal, né? Colocou isso. E alguns vereadores e alguns outros participantes colocaram também a situação de cada vereador, de cada representante político que está ligando para os deputados aí que se tem conhecimento. Aqui o Zaga e o Moisés colocou sobre o sentimento, pelo menos da nossa bancada, Gelson e Lico, de que o deputado Espiridião e o deputado Bueira estaria votando contra. Mas eu acredito, e aí o vereador Zé Luiz colocou uma coisa interessante, que a força também das câmaras de vereadores pelo Brasil afora é muito forte. A manifestação das câmaras de vereadores talvez seja também algo que possa ser organizado tão forte quanto ir para a rua.
São 5 mil e poucas câmaras que existem no Brasil. Então a nossa moção aqui também ela tem que ser endereçada primeiro à União Nacional dos Vereadores, para que a União Nacional dos Vereadores também instigue o debate em cada Câmara de Vereadores, isso que nós estamos fazendo hoje aqui, que seja também um movimento que todas as câmaras de vereadores possam estar discutindo nos seus respectivos municípios. E vai ter aprovação popular como hoje tem aqui. Vai lotar a Câmara também, e isso vai virar um debate a nível de cada município, que vai gerar um clamor público de pressão nos parlamentares pelo Brasil afora. Porque talvez a gente pressionar aqui que os nossos deputados aqui de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Paraná, vote contra, seja mais fácil, porque a gente não sabe da realidade no Nordeste, no Norte, como é que vão ser essas discussões lá para cima. Então, instigar que as câmaras possam estar fazendo esse debate é interessante. É um encaminhamento que eu faço, tá, para que a gente possa também estar fazendo essa moção endereçada à União Nacional dos Vereadores, para que haja esse movimento, mas também, coloco também aqui que vocês, líderes sindicais, que estão também provocando esses debates, possam, dentro dos sindicatos a nível nacional de vocês, que vocês também façam uma moção, conversem com as suas lideranças, para que eles também instiguem as suas câmaras de vereadores pelo Brasil, para que isso aconteça, essa discussão. Acho que vai existir um clamor popular, vai existir uma manifestação nas mídias sociais, na imprensa, daquilo que as câmaras estão fazendo pelo Brasil afora. Eu, sinceramente, não acredito que essa reforma vai passar. Acho que essa movimentação já está acontecendo no Brasil, mas com isso vai criar um clamor muito maior. Então, esse é o encaminhamento que eu queria dar. Aí passo a palavra para o vereador Gelson Bento, para que possa fazer sua manifestação. Senhor presidente, só uma questão de ordem, por gentileza. Eu fiz uma proposição dos 3 minutos, até poderia ficar a critério do vereador Gelson e o vereador Paulo, para que trouxesse os informes na sessão, 3 minutos, toda a sessão, 3 minutos para poder dar conta dos encaminhamentos feitos pelas bancadas, dos encaminhamentos feitos dos parlamentares. Por exemplo, nós vamos ter a visita amanhã de um senador, tivemos essa semana a visita de um deputado, para a gente poder estar sintonizado e atualizado com as informações com relação à questão da votação. Até esses 3 minutos vai deixar a chama acesa para que a gente possa estar constantemente tocando o assunto. Então, poderia deixar, em nome dos 2 vereadores, o Paulo e o Gelson, que fizeram a proposição da audiência, para que a gente pudesse fazer esse encaminhamento. Gostaria de colocar a sua apreciação para que colocasse aos demais vereadores. Depois da manifestação dos 2 vereadores, a gente vai tentar aqui fazer um resumo do que foi a sessão e aí fazer os encaminhamentos. Vereador Gelson Bento. Boa noite a todos, cumprimentando a mesa diretora, cumprimento os pares dessa casa, cumprimentar o Eduardo Israel e o Moura e o ex-vereador Clodoaldo, em nome deles cumprimentar todo o público presente, a imprensa que nos acompanha, aos internautas e todos os representantes aqui do sindicato, representando toda a força dos trabalhadores. Eu quero dizer que parabenizar o presidente Pepe Colasso, a todos os vereadores que entramos nessa linha de envolvimento em manifestarmos a favor do movimento sindical em defesa das pessoas, não dos trabalhadores, mas das pessoas de bem. E quero parabenizar mesmo, porque se vocês não fizerem essa movimentação, essa mobilização, é como o Armando assim colocou, as pessoas não estão nem aí, não demora, vai acontecer e já é tarde. Passou, acabou. E aí vem essa desgraça total que a gente está observando que vai acontecer para todos nós brasileiros. Quero parabenizar o sindicato dos bancários de Tubarão e toda a região, que eu recebi no meu gabinete aqui. 5 pontos que você precisa saber, que a população precisa saber disso mesmo, Armando. Precisa saber que o governo mente sobre o déficit. E segundo, obriga o povo a pagar a conta da crise. Terceiro,
Se passar essa reforma, ninguém se aposentará. Essa reforma é ainda mais cruel para as mulheres e a pensão por morte cairá para 50%. Então, eu quero parabenizar mesmo essa mobilização. Sugiro a vocês que são forças de representações aqui da nossa região, que provoquem as câmaras de vereadores aqui na região, como hoje foi tão bem explanado, que convence a qualquer um, né, e tem toda a justificativa para que isso não seja aprovado. Talvez uma reforma sim, mas uma reforma se chamando reforma, não destruição do que querem fazer com a Previdência, né? Uma reforma como os altos salários, uma reforma dos deputados, senadores que se aposentam, aquelas aposentadorias vitalícias que passa de pai para filho, de neto para bisneto e assim por diante. Então, muita coisa tem que ser mudada nesse sentido. Aí isso sim se chama reforma. Agora, não uma desgraça como querem fazer. O Itamar também relatou muito bem, como o Armando relatou, que nós... Peraí. Ô, Gelson, mais 2 minutos? 3 minutinhos. Nós fizemos também já um encaminhamento, senhores e senhoras, já requerimento endereçado expedição a mim, ao Jorge Boeira, onde também já se manifestaram posicionamento favorável ao povo. Enderecemos também ao excelentíssimo senhor João Paulo Claimbing, que é o coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, com todo o teor, né, repudiando essa situação que se alavanque para frente. Eu digo que é tão importante o legislativo, assim como citou o vereador Luiz Tancredo, que as câmaras de vereador podem fazer o seu papel, sim, pressionar os seus representantes lá em cima, que eles estão lá, por nós também eleitos, que fomos também pessoas de frente, para convencer as pessoas a votar nele para defender a população. E é para isso que eles estão lá, defender a população e o povo brasileiro. E dizer o seguinte, aquele lema que estão falando, que já está quase já gerando uma edificação muito forte, que hoje foi citada aqui, comentada, Itamar, foi a questão de olhar e observar. Foi falado por um vereador aqui que eu me esqueci. Vamos ver aqueles que estão se alinhando, aqueles representantes catarinenses na esfera federal e no Senado, qual é o posicionamento deles? E se votar a favor a essa situação, votaremos contra na eleição. Nós não podemos esquecer disso, gente. Não podemos esquecer. E o mais, agradecer a vocês, representantes que aqui se fizeram presente. Continue sempre com essa força, fazendo essa representatividade, defendendo o trabalhador. Em nome da bancada do Partido Progressista, do nosso amigo Dorli, o Moisés, Zaga Reis e o Pepe Colasso, e com a minha pessoa pode contar sempre, sim, com a nossa bancada aqui, e se precisar, para outro tipo de mobilização, coisa parecida, pode contar conosco, sim. Muito obrigado a todos vocês e parabéns a vocês e a todos nós. Obrigado, vereador Gelson. Com a palavra, o vereador Paulo Henrique Lúcio. Senhor presidente, boa noite, demais vereadores, aos representantes de cada entidade que bem usaram a palavra, esclarecendo, a vocês, comunidade de presente, imprensa. Primeiro, eu sou alguém de muita esperança. Já existe movimento nesse país. Se nós não vamos, enquanto vereadores, é problema nosso e omissão nossa. Nesta casa, eu fiz um convite dia 8 de março, que haveria no Calçadão um evento das mulheres, dos agricultores, reivindicando. Eu estive lá. Também convidei para o dia 15 de março, onde, nas ruas da minha cidade, quase mais de 1.000 e poucas pessoas caminharam da frente do antigo BESP até a praça. Eu não sei, alguém estava lá nessa manifestação? Então, nós, vereadores, não podemos perder o trem da história. O povo vai fazer. E se nós não tomarmos posição, vamos pagar caro a nossa omissão. Eu, na qualidade de professor de História,
eu pareço estar vivendo o período de 28 de setembro de 1885, que era assinado no Brasil, no tempo do Império, a Lei do Sexagenário, onde o escravo que atingisse acima de 65 anos teria liberdade. Então pressupõe que um escravo, tendo aquela vida, jamais chegaria, né? E se chegasse, coitado, era melhor ter morrido. Nesse sentido, eu queria conclamar, não só quando a gente fala que vocês, não, nós temos que fazer. Eu não pretendo me aposentar enquanto político. Eu sou professor há 30 anos e meu sonho é me aposentar enquanto educador. E vou brigar por isso. Espero que cada um de nós aqui também tenhamos esta consciência. O Armando colocou um pouquinho aqui sobre a terceirização. Não, o Altamiro ali, né? Falou da questão da terceirização. Eu vou só fazer a leitura aqui de como votaram os nossos deputados, para a gente ter a ideia de quem é quem. Acho que é bom dar nome aos personagens. Então, quem é que foi contrário à lei da privatização, da terceirização? Foram contrários, votaram não, Carmen Zanotto, do PPS, Décio Lima, PT, Esperidião Amin, do PP, Giovanni Adissá, do PSDB, João Rodrigues, PSDB, Jorge Bueira, PP e Pedro Kizai, do PT. Foram favoráveis a essa terrível terceirização. Celso Maldaner, PMDB, João Paulo Kleino Bing, PSD, Marcos Tebaldi, PSDB, Rogério Peninha, PMDB, Valdir Colato, PMDB, e não votou, se absteve, o César Souza. E também tenho aqui algumas manifestações a respeito de votar ou não pela, que eu vou chamar de deforma. Para mim não é reforma, é deforma. E, basicamente, alguns declaram que não são favoráveis. E eu vou, depois cada um pesquisa. Por exemplo, Pedro Kizai vai dizer que é uma coisa horrenda e que o governo vai ser derrotado. Da mesma forma, o Décio Lima. São os que colocam de forma mais clara a sua posição, contrária à reforma. Por isso que seria interessante, eu vi aqui, não me contaram, eu vi que muitos aqui vão pegar no pé dos seus deputados. Eu aqui sentado, eu estava pensando, vereador Evaldo, em quem eu votei em 2014 que eu ia cobrar para deputado federal. Eu lembrei que eu fui candidato a deputado federal e votei em mim. Então eu já estou me cobrando. Estou me cobrando. Fui candidato a deputado federal, eu estou me cobrando. E cobro de todo aquele, independente de ter recebido ou não meu voto. Também queria fazer um apelo à imprensa. A imprensa também é responsável por estar ajudando a esclarecer. É aí que nós possamos estar ocupando os espaços, sermos convidados a fazer esse contraponto na imprensa. Porque nós temos voz, a rua tem, as redes sociais, mas, principalmente, a questão da imprensa falada aqui na nossa região, ela é muito prestigiada. Todas as rádios aqui, né? E prestam um excelente serviço. Então, é momento também de abrir espaço para que as comunidades, as pessoas, as entidades possam estar colocando seu ponto de vista. Claro, também abram para aqueles que são favoráveis à reforma, afinal de contas vivemos uma democracia. Passamos um bom debate, como dizia o meu companheiro Clodoaldo, quando por aqui passou. Né? Passamos um bom debate para que a gente possa estar esclarecendo. Quero também comunicar aqui a presença da Laura Opa, que acabou de chegar ali da Assembleia, né? Agradeço a presença. Então, nesse sentido, pesquisem quais são, qual é a posição de cada deputado, denunciem mesmo. Afinal de contas, principalmente a minha cidade de Tubarão, ela colocou muito voto para a gente de fora. E agora nós temos a obrigação de estar cobrando de quem a gente votou ou para quem a gente trabalhou. Eu queria também agradecer a cada vereador que votou favorável a esse momento, que mais de qualquer vereador e político,
é mais legítima a fala de vocês. Porque se eu falo contrário à reforma, bom, mas tu é do PT, tu é isso, tu é aquilo outro. Mas vocês têm mais legitimidade. A voz de vocês tem mais. E hoje o coro que faz com cada vereador aqui, porque as pessoas começam a tomar postura à medida que vocês vêm, nos cobram, nos esclarecem, como bem falou o Gel. E aí nós vamos fazer essa força aqui. Eu tenho uma pequena proposta, que pode parecer até brega. Desculpa aí, mais um minutinho. Eu estava pensando, além dos encaminhamentos que eu gostei aí, que o Tancredo fez, que nós pudéssemos provocar em cada cidade desse país, poderíamos começar por Tubarão, a gente criar uma chama da esperança, tipo a pira olímpica, deixar acesa até como manifestação do nosso descontentamento com a reforma. Não deixar apagar essa chama. E cada um de nós, e cada cidadão que passa pela praça da cidade vai ver. Isso aí, as Olimpíadas, não, isso aqui é a nossa indignação, a nossa esperança não se apaga, e nós não vamos deixar passar a reforma. Cada vez que a gente passar pelo centro da cidade e ver aquela chama, a gente vai perceber que eu tenho, que tu tem, que nós temos o dever de estar brigando para que essa reforma não passe. Obrigado. Para encerrar, então, essa audiência, nós temos que dar alguns encaminhamentos. Eu pediria que a assessoria da casa também prestasse atenção. Deixa eu tentar aqui. Pedir para ocupar aqui o espaço na tribuna aqui a Laura, que é presidente do Sintermut. Então, para dar um encaminhamento, houveram alguns vereadores que para a gente fazer um resumo dessa audiência, eu pediria que a assessoria da casa prestasse atenção, que nós pudéssemos fazer dessa sessão uma moção, e aí essa moção vai ser preparada aqui pela assessoria da casa, fazendo um resumo com a manifestação dos senhores vereadores, a essência que teve a sessão, manifestação contra a reforma da Previdência, e que essa moção fosse assinada por todos os vereadores, mas que fosse assinada também pelos os representantes sindicais aqui que se manifestaram. Essa moção que fosse endereçada, então, à bancada catarinense, aqui ratificando o que já fizemos alguns dias atrás, mas aí uma moção mais aprimorada, depois de uma discussão de uma audiência como essa, mais encorpada. Obrigado, vereador Paulo. Que também fosse endereçada ao Congresso Nacional, tanto ao presidente do Senado, presidente da Câmara, que fosse endereçada à União Nacional dos Vereadores, e essa é uma moção diferente, uma moção solicitando que as câmaras de vereadores, que a União Nacional dos Vereadores instigue esses debates nas câmaras municipais. Seria a terceira moção. A proposição do vereador Zé Luiz. Senhor presidente, só para contribuir com a sua colocação, o senhor está aí falando, a gente está aqui pensando. Nós temos os todo mundo tem a liberdade, eu estou também aqui exercendo esse pensamento para que a gente possa ter um documento. Né? Certo, nós temos 18 municípios na Murel, nós poderíamos começar pela Murel. Pegar pela Murel todas as câmaras de vereadores dos 18 municípios e fazer esse documento. E pedir, porque veja só, nós temos aqui o prefeito Tubarão, que é o presidente da Murel, e também a Del Ponte, que é a presidente da FECAM, e que poderia depois pedir no estado de Santa Catarina, isso podia... Nós podemos mandar, a gente pode mandar a moção, o teor da moção para a União Nacional dos Vereadores, a gente pode mandar para a União Catarinense dos Vereadores,
e para a região da Murel. E aí da Murel a gente pode mandar individualmente para cada Câmara, né? Acho que poderia ser isso. Acho que está anotado, acho que vocês anotam ali. É uma cópia a cada entidade, para que eles possam utilizar como um documento. Ó, nós estamos fazendo isso, temos esse apoio como, né, um documento de compromisso nosso enquanto, né, Câmara também nessa luta. O encaminhamento do vereador Zé Luiz é para que toda a sessão nós... Tenhamos 3 minutos para fazer os informes com relação à situação dos encaminhamentos. Pode ser no final da sessão, depois das explicações pessoais? Não, nós deveríamos fazer no início, porque tem um esvaziamento da casa e... Antes do pequeno expediente. Antes do pequeno expediente. Tá. Senhores vereadores, público presente, podemos então encaminhar essa sessão de hoje dessa forma, né, com os encaminhados? Acho que está, senhores vereadores. Então coloquem a apreciação aqui para o plenário deliberar. Desculpa. O vereador Paulão está colocando sobre a questão também da pira, mas é isso. Não, nós podemos fazer um encaminhamento, talvez um encaminhamento para o Executivo, para que o Executivo possa fazer isso, porque aqui a Câmara a gente não vai ter... no sentido de não só o sindicato, mas a força viva que aqui hoje se reúne é um todo. Aqui não queremos diferir sindicato, eu acho que nós estamos aqui numa audiência pública. Não, mas a minha discussão é o seguinte, porque a Câmara, na questão legal, não poderia fazer isso. Não é? Agora, os próprios manifestantes, os sindicatos poderiam fazer isso, e aí a Câmara aqui, junto com o Executivo, aprovar um espaço na frente do museu, alguma coisa assim, para que se possa usar esse espaço para... Isso, aí a Câmara aqui aprovaria juntamente com o Executivo. Senhor presidente, só por uma questão de ordem, só pedir também para o senhor Armando, para o sindicalista, que, se for possível, ocupar a Murel nas reuniões dos prefeitos na Murel, do qual eles têm uma reunião marcada quase que mensalmente, poder estar lá presente e assim comprometer também todos os prefeitos da nossa região da Murel. Então, eu acho que, resumindo, seria isso, né? As moções endereçadas de acordo com o que a gente discutiu, está ali gravado da sessão, depois a assessoria vai fazer esse levantamento do que a gente encaminhou. Essa proposição do Paulão, do vereador Paulo, que possa ser também evoluído junto com os representantes sindicais e junto com o Executivo, para que nós tenhamos um espaço para que haja essa manifestação, e o encaminhamento do vereador José Luiz, para que a gente possa também, enquanto há essa discussão a nível nacional lá no Congresso, tenhamos 3 minutos para rapidamente a Câmara poder fazer um resumo, uma avaliação do que está sendo debatido. Coloque a apreciação dos senhores vereadores em discussão, em votação, favoráveis, perguntas, condições contrárias se manifestem, fica aprovado, então, por unanimidade de todos os vereadores presentes na sessão. Peço também que depois a gente possa, com facilidade, encontrar todos para que possam também assinar essa moção. E eu vou fazer o registro fotográfico, mas a gente pode fazer no final da sessão, porque a sessão já está, acho que em 3 minutos a gente está encerrando a sessão. Nós iniciamos a sessão extraordinária hoje às 17 horas, e para a imprensa presente, com o público presente, antes da audiência aqui dar início, a gente também votou 4 projetos de lei na data de hoje. Projeto de lei número 056/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por conta da anulação dotação, totalizando o valor de R$180 mil, aprovada por todos os vereadores. Projeto de lei também 057, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por conta da anulação dotação suplementar no valor de R$30.692,43, aprovado por todos os vereadores. E o projeto de lei número 058, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina, através da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, visando o custeio de investimento do serviço de policiamento extensivo motorizado por intermédio de guarnições de rádio patrulha da Polícia Militar, também aprovado por todos os vereadores. E, por último, o projeto de lei número 59,
Número 59, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo firmar convênio com o Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado de Segurança Pública, interveniência da Polícia Civil. Esse projeto também é aprovado por unanimidade. Eu convido, então, os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada na segunda-feira, dia 3 de abril, no horário das 19 horas. Pergunto, senhor secretário, se existe ainda alguma... Como não há mais nenhuma manifestação, nenhum registro, está convidado os senhores vereadores para a segunda e vem, nada mais havendo a tratar. Solicito aos convidados que, logo após o hino de Tubarão, a gente possa registrar, fazer um registro fotográfico também, para que a gente possa, nas mídias, poder fazer essa manifestação também da casa. Convido a todos, a sessão está encerrada e convido a todos para que de pé acompanhemos a execução do hino de Tubarão. Tubarão, terra amada e bendita, hoje brilhas com grande fulgor. És a terra onde a vida palpita, é celeiro de paz e de amor. Tubarão, terra amada e bendita, hoje brilhas com grande fulgor. És a terra onde a vida palpita, é celeiro de paz e de amor. Abençoada cidade azul, idolatrada estrela do sul, o teu futuro será feliz, rincão sublime do meu país. Abençoada cidade azul, idolatrada estrela do sul, o teu futuro será feliz, rincão sublime do meu país.